falei no início da aula. Bem, a aula de hoje a gente vai falar sobre o Escher. Vocês assistiram um vídeo sobre ilusão de ótica e o Escher, né? Mostrar algumas figuras, algumas obras que ele fez, que mostra, né, uma impossibilidade, né? Então, tem uma obra chamada Belvedere, que é tipo um sobrado, onde tem uma escada, e a escada começa do lado de dentro e depois termina do lado de fora da casa. Tem a outra obra, Relatividade, que também mostra as pessoas assim, que é como se estivesse subindo, estivesse descendo, mas na verdade não está nem subindo nem descendo, porque está tudo no mesmo plano. A cascata, a água está toda na mesma dimensão, né? Na verdade, está tudo no mesmo nível. E aí ela cai. Não faz sentido, porque ela não está subindo nem está descendo. Então, assim, são obras que ele pegou, que são bidimensionais, e aí ele quis transformar em tridimensional, então ele conseguiu mexer, né, com a cabeça das pessoas. A gente olha para a obra e você consegue enxergar uma coisa de uma vez, aí olha de novo, já enxerga outra, né? Tem uma lá que você olha de um jeito, é o chão, para uma outra pessoa aquilo não é chão, aquilo é teto. Então, o Escher, né, que é um grande artista gráfico, ele ficou muito conhecido por conta dessas brincadeiras que ele fazia com relação à ilusão de ótica. Só que não só por isso. Ele também utilizou de matemática para fazer as suas obras, né? Ele usou as isometrias, que é uma parte da geometria, né? Que nada mais é do que você pegar um objeto e mudar a posição dele, sem modificar, né? Nem o ângulo, nem o tamanho, nem nada, só muda a posição. E também utilizava muitos polígonos regulares, né? Para fazer o preenchimento completo do plano. Então, a gente vai, na aula de hoje, falar sobre isso, tá? Sobre essas obras dele e mostrar algumas coisinhas para vocês. Espero que vocês gostem. Bem, antes, eu tinha colocado na plataforma, não sei se vocês viram, uma perguntinha sobre uma obra dele, que é das formigas. Perguntou se essa construção é possível. Essa aqui, vocês chegaram a ver? Chegaram? Isso aqui é possível? Vocês responderam? Alguém no chat? Também não? Então, olha só. Essa construção aqui, ela é possível porque o Escher, ele se baseou na faixa de Möbius. O que é a faixa de Möbius? Vou falar aqui. Ela foi criada em 1858 pelo August Möbius, tá? O que você faz? Você pega uma faixa qualquer, segura de um lado, aí o outro lado você dá uma meia volta. E aí você junta essas pontas, tá? Aí isso você é o quê? Você fez esse desenho aqui, do Escher, tá? Eu peguei um e já grudei, para não ter que ficar segurando na ponta. Esse aqui, ó. Vocês já conhecem isso aqui, porque, na verdade, ele é o símbolo do infinito. Ele fica um 8, tá vendo? O que tem de especial essa faixa de Möbius? Normalmente, né, todas as coisas, né, os objetos em geral, tem dois lados. Tem o lado de dentro e tem o lado de fora. A faixa de Möbius, não. Ela tem um lado só. Então, como o próprio desafio lá que eu postei, ele falou, segue com o seu dedo. Você vai ver que a formiga está do lado de cima, depois está do lado de baixo, está do lado de dentro, está do lado de fora. Por quê? Essa faixa de Möbius, ela só tem um lado só. Ó, vai com o dedo. Tá aqui em cima, aí, ó, quando ela tá embaixo, tá vendo? Então, por isso que ela, né, simboliza também o infinito. Ela representa o quê? Um caminho sem fim, sem início, tá bom? Então, é possível essa obra, tá? É a chamada faixa de Möbius, né? Criada por um matemático, tá bom? Bem, então, falado sobre os desafios, sobre a pergunta que eu coloquei, vou colocar de lado. Vamos falar sobre
a paixão que o Escher tinha pelos poliedros, tá? É uma das coisas também que pode cair no PAS, porque sempre caiu uma ou duas questõezinhas sobre o Escher no PAS, tá? Eles gostam bastante. Bem, o Escher, ele conseguia preencher o plano completo com as suas obras. E como que ele fazia isso? Porque ele pegava polígonos regulares, né? Os quadrados, hexágonos, triângulo equilátero, e assim vai. E aí você preenche o plano todinho, porque um encaixa no outro, tá? Então, por exemplo, esse lagarto aqui, vocês estão vendo que é um lagarto? Dá para ver, né? Então, esse lagarto aqui, no caso, ele montou esse lagarto a partir de um hexágono, que é um polígono de 6 lados. Como que ele fez? Ele pegou um hexágono e tirou cada partezinha de um lado do hexágono e colocava na outra. O que acontece quando você tira de um lado e coloca no outro? Esse lado encaixa aqui, não é? Então, ele ficou montando esse hexágono desse jeito, de tal forma que fez a figura do lagarto, mas um vai sempre encaixar no outro. Por isso que ele monta e cobre o plano todinho. Bem, eu separei um videozinho bem curtinho, ele é 1 minutinho só, mostrando como que ele fez isso. A técnica é chamada tesselação, tá? E quando a gente voltar presencialmente, né, eu até mostro para vocês como faz, só que em vez de usar um hexágono e desenhar um lagarto, a gente faz um quadrado e faz um passarinho, tá bom? Isso eu sei fazer. Não sou muito artista, mas eu sei fazer. Então, eu vou colocar no mural o link, aí vocês vão clicar, e eu vou dar um tempinho para vocês assistirem. Ele é bem rapidinho, é mostrando como foi que ele fez esse lagarto aqui, tá bom? Só um pouquinho. Não, quem não viu a pergunta do desafio, depois olha lá e responde, né? Aproveitando que eu até já respondi aqui para vocês. Ó, tá aí o link. Clica aí no link para assistir como que o Escher fez esse lagarto, para a gente poder voltar à discussão aqui. Vai lá, é rapidinho. Tem. E aí, assistiram? Deu tempo, né? Sim. Então, olha só. Essa obra que ele fez, esse lagarto, que mostra até no início, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui que vocês viram. Tá vendo? Então, ela também está usando, ele também usou esse lagarto nessa obra, né? Que ele preencheu o plano. Só que aí começa a brincadeira dele. Qual que foi a brincadeira dele?
Aí ele deu vida para esse lagarto. Você viu que ele virou o quê? Ele ficou tridimensional, né? Saindo do plano. E aí, ó, ele sobe para um livro de botânica, né? Já tirei. Ele sobe para um livro de botânica, anda mais um pouquinho, até que ele chega aonde? Ele chega num poliedro. Olha, ele está ali no alto, em cima de um poliedro. Poliedro, vocês vão ver no segundo ano em geometria espacial. No caso desse poliedro, como ele é formado por pentágonos, né? O nome dele é dodecaedro. Então, observe como ele gosta de utilizar essas figuras matemáticas nas suas obras. E ele, como todo gênio, né? E todo gênio é meio maluco, ele tinha esse negócio com a arte dele. Ele queria que a arte dele saísse do papel. Ele queria que virasse realidade. Então, ele falava com as suas obras. Tipo, sai, se movimenta. Então, a ideia dele nessa obra é o quê? Ele saiu do papel, ele teve a vida dele, estudou, passeou, tinha livros de botânica, tem aqui um cigarro, tem uma agendazinha. E aí chegou no ápice, que o ápice seria esse dodecaedro. Aí vocês observam que até sai uma fumacinha do nariz dele, né? Como se ele, cansei. E aí ele, resignado, ele volta para o plano. Então, o Escher, ele tinha isso, dele conversar com as obras dele, ele queria que elas se tornassem vivas, tá? Nessa obra, além da tesselação, que é, no caso, esse preenchimento completo do plano, que ele utilizou, né, usando o hexágono para fazer o lagarto, ele também está usando isometrias. Então, o que são as isometrias? Eu vou mostrar para vocês. Existem 4 isometrias, tá? É a reflexão, reflexão com deslizamento, rotação e translação. Rotação e translação, vocês meio que já sabem o que é por causa de geografia, né? Rotação vai girar e translação vai mudar a posição. Então, olha só, você tá com um desenho aqui. Esse é o desenho, minha mão. Fazer uma rotação com a minha mão é fazer isso aqui. Então, se eu pego minha mão, tá aqui, e aí eu desenho minha mão aqui, eu fiz uma rotação de 90 graus, tá bom? Se eu pego minha mão que tá aqui e desenho minha mão aqui, eu fiz uma rotação de 180 graus, e assim vai. Translação. O que é a translação? Minha mão tá aqui, aí eu desenho minha mão aqui, isso é uma translação. Minha mão tá aqui, eu desenho minha mão aqui em cima, isso é uma outra translação, tá? A outra é a reflexão. A reflexão é como se fosse um espelhamento. Então, tá aqui, a minha mão, eu virei ela aqui. Isso daqui, essa parte ao contrário da minha mão, que é a reflexão, tá? Então, a reflexão, você vai ter que fazer o quê? No caso, tem um eixo de simetria, que aí você, ao dobrar nesse eixo de simetria, os objetos coincidem. Eu vou mostrar aqui para vocês obras que têm essas 3, no caso são 4, porque tem também a reflexão com deslizamento. Que é o quê? Você vai refletir e aí vai deslizar, ou vai desenhar em cima ou vai desenhar embaixo. Ele utilizou muito isso nas suas obras, e por mais que não seja matemático, como ele adquiriu nas suas obras, né, a perfeição matemática, então, ele é muito conceituado. E ele é muito estudado. Tem gente que faz matemática e fica só estudando o Escher, tá? Então, vamos para o primeiro. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de reflexão. Esse aqui é uma obra muito conhecida dele, chamado Dia e Noite, tá? Vocês observem. Tá todo mundo dando para ver aí? Observem. Se você olha para um lado, você vai ver um lago branco e pássaros negros voando em direção a esse lago branco. Se você olha para o outro lado, você vai ver um lago negro e pássaros brancos voando em direção a esse lago negro, tá? Onde que tem a reflexão aqui? Se você pega esse desenho, essa obra dele, e dobra exatamente no meio, né, que vai ser exatamente o meio que vai estar no meu eixo de simetria, você vai ver o quê? Que eles coincidem. Olha só,
O lago preto coincide com o lago branco. O pássaro preto coincide com o pássaro branco. Ó, isso é reflexão. Tá vendo? Então, ó, tá vendo? Reflexão. Então, na verdade, ele desenhou um lado e o outro lado foi só o quê? Uma repetição. Só que ele pintou diferente, né? Um ele pintou branco e preto, o outro ele pintou preto e branco, tá? Então, ele utilizou muito esse tipo de isometria chamada reflexão. Ok? Bem, rotação. Isso aqui ele usou rotação. Observe, você vai ter o mesmo desenho aqui, aqui e aqui. O que acontece? Você tem um círculo, 360 graus, e aí ele fez 3. Isso aqui é um pássaro, peixe, pássaro. É porque é pássaro. Aí, o que ele fez? Como ele fez 3 aqui, nesses 3 aqui do meio, então é uma rotação de 120 graus. Você pegou 360, dividiu por 3, dá 120, tá? Então, ele também fez muita rotação, que é outra isometria. Bem, a translação é você pegar o mesmo objeto, só mudar a posição. Então, nessa obra aqui, vamos focar no homem branco aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, vocês estão vendo que é o mesmo desenho. Ele só mudou a posição. Daqui, passou para cá. Que passou para cá. Ah, aqui passou para baixo. Não, para baixo tá diferente. Passou esse aqui de baixo, tá? Esse e esse também é translação, tá bom? Isso, translação. Agora, se você for comparar esse com esse, observe, a posição é a mesma? Não é, é o inverso, não é? É o espelhamento. Então, isso aqui já não é translação. Esse com esse é reflexão. Só que como ele não está exatamente na mesma posição, que é dobrando o papel, ele desceu um pouco ele, então é por isso que é chamado de reflexão com deslizamento. Ele dobra aqui, desenha ele para cá, ao contrário, e desceu. Então, são esses 4 tipos de isometrias, tá bom? O resuminho tá aqui. Tá vendo? Os 4 tipos. Depois eu vou colocar lá no mural para vocês, tá? Bem, como que ele, né, fazia essas brincadeiras, né, com essas isometrias, ele fazia essas transformações. Observe essa obra aqui. Você tem um peixe que depois vira uma rã, não é? Tudo conectando, tudo preenchendo o plano. Então, eu separei outro videozinho, também bem curtinho, bem rapidinho, que mostra como é feito isso. Então, eu vou colocar aqui no chat, para vocês clicarem e assistirem isso também. Aí. Para quem quiser matar a curiosidade, como a isometria é utilizada para a criação de uma obra como essa, né? Onde tem essa mudança de pássaro para peixe, de peixe para rã e assim vai, clica aí no link. Vou dar um segundinho aí, também 1 minutinho, 2 minutinhos, vocês assistem. Rapidinho. Vai lá.
Assistiram, gente? Legal, né? Assim, é legal porque a gente está vendo agora, usando toda a parte de computação gráfica, mas na época do Escher não tinha isso, porque ele é de 1898 a 1972, né? Isso tudo ele fazia o quê? Com litografia, à mão mesmo, né? Então, assim, é bem impressionante, na época dele, como ele conseguia fazer essas obras. Bem, para encerrar essa parte das simetrias, né? Só para vocês observarem, já que eu fiquei mostrando com os desenhozinhos aqui, o que é a rotação, a translação, a reflexão, para vocês visualizarem um pouco melhor, de repente, com um novo vídeo, eu selecionei outro videozinho também para vocês assistirem. As 4 simetrias. Vai lá. Professora, cheguei agora, desculpa, que estava colocando a nova internet aqui em casa. Wagner, não tem problema, tá? Eu vou, depois dessa aula que a gente está fazendo, que você perdeu, a parte inicial, eu coloco lá na parte de tópicos matemática, aí você assiste, tá bom? E eu passo, daqui a pouco no chat, eu passo todos os videozinhos que eu passei até agora. Então, esse de agora, vocês vão clicar para vocês verem como que é feita, como que são as isometrias. Eu não vou desligar o meu áudio agora, porque vai ter uma que eles vão chamar de espelhamento, aí eu vou falar, gente, essa aqui é a reflexão, tá? Clica aí, assista. Então, no caso aí, é a tesselação do passarinho, né? O espelhamento, que é a reflexão. Né? O cavaleiro lá, marrom com o bege, é uma reflexão. Aí ele subiu, é reflexão com deslizamento. Desceu, reflexão com deslizamento. Aí foi repetindo à direita ou à esquerda, aí já é translação, tá vendo? Essa aí é uma obra chamada Horseman, é também muito conhecida. Essas das 3 imagens, né, que é a concha, a estrela, aí a gente já vai ter o quê? Vai ter a rotação. E aí a tesselação também, onde você vê rotação, vê translação. O cavalo marinho também você vai ver rotação. Então, você observa que ele faz uma repetição dos mesmos desenhos, só que como ele escolhe bem as cores, as suas obras ficam bonitas, ficam harmoniosas. Ó, esse foi o que eu mostrei para vocês, aqui que eu tenho impresso. Ótimo. Voltamos. Vocês assistiram? Estão acompanhando? Então, Escher, muito conhecido porque utilizou as isometrias, muito conhecido porque utilizava os polígonos regulares para o preenchimento do plano, e muito conhecido também por conta das suas 2 obras com ilusões de ótica. Uma que foi muito conhecida, que inclusive está no vídeo, é essa daqui, que é relatividade. Tá? Essa vocês viram no vídeo que é obrigatório para o PAS, né? O nome dela é relatividade. Gente, fizeram, né, uma animação 3D com essa obra que ficou fantástica, para vocês entenderem sobre como que é assim impossível essa obra. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Aqui eu até escrevi, ó. Mas Escher também explorou o espaço em seus trabalhos, brincando com o fato de ter que representar o espaço, que é tridimensional, num plano bidimensional, como a folha de papel.
Com isto, ele criava figuras impossíveis, que é o caso dessa relatividade da cascata, Belvedere, e assim vai, tá? Representando, fazendo, né, representações distorcidas e paradoxais. Aí, essa representação 3D, ele está nesse site aqui. Vou copiar e colar para vocês. Também é rapidinha. Ctrl+C. Só para a gente finalizar essa parte do Escher, tá? Aí vocês vão clicar para assistir. Aí tá lá. O que mais intriga na obra de Escher é que ele não tinha quase nenhum conhecimento de matemática, de geometria ou de isometria. No entanto, criou obras fantásticas que servem de análise e discussão para pesquisadores de várias áreas, seja no campo artístico ou na arquitetura, né? Ou na arquitetura. E ele, como algumas pessoas que ficam bailando nas fronteiras das chamadas, né, áreas de estudo. Então, gente, clica lá, clica aqui e vamos assistir essa animação 3D com essa obra Relatividade. Vamos lá. Pronto. Acabou-se. Vocês viram que interessante, gente? A mesma pessoa, a outra pessoa, enquanto uma pessoa sobe a mesma escada, uma pessoa está subindo, está descendo, mas na verdade não está nem subindo nem está descendo, porque está tudo no mesmo plano. Então, por isso que ele ficou tão conhecido, né? Suas obras realmente são de enlouquecer. Então, vocês podem esperar uma ou duas perguntinhas no Paz, ou perguntando sobre a impossibilidade do porquê, né, que fica impossível, porque ele pega uma coisa tridimensional e coloca no papel, que é bidimensional, ou então perguntando sobre uma das técnicas, né, que é a tesselação, ele pega polígonos regulares que preenchem o plano, então por isso que ele consegue, né, preencher tudinho, não fica nenhum espaçozinho entre eles. E também as isometrias, né, rotação, translação, reflexão e reflexão e deslizamento, tá? Quem não assinou a lista de chamada, ó, tô colocando de novo aí no chat. Clica, coloca a lista de chamada, clica ali nesse link. Não esquece de colocar a turma. E agora, gente, depois de ter falado horrores, tempo para vocês tirarem alguma dúvida, querer falar alguma coisa, perguntar, ou então falar, eu gostei, não gostei, né? Na semana que vem a gente começa conjuntos, né? Aí vai começar realmente a valer presença, aí vai começar a valer como dia letivo. Essa semana a gente encerra o acolhimento e vocês ainda vão receber um outro videozinho obrigatório do PAS, que é sobre o Paternon, né? Que meio que casa com história, que nem como foram criadas as pirâmides do Egito, né? A professora de história também está passando coisas do tipo, que são os vídeos obrigatórios do PAS. Só que aí, segunda, a gente começa com uma matéria mesmo, 2 semanas sobre conjuntos, para a gente refazer, né, e recordar conjuntos, tá? Quem quiser falar alguma coisa, vamos lá, pode falar. E professora, saiu o decreto, né? Não vai voltar às aulas na presencial, né? Ou vai voltar ainda?
Estava previsto para o retorno ser dia 3 de agosto, né? Só que parece que está tendo impedimento. Na verdade, assim, tudo depende. De repente, essa pandemia já está no pico e agora começa a cair os casos, de repente se resolve. É porque, por enquanto, não tem como descobrir, né, o que vai acontecer. Mas, pelo menos, a plataforma realmente já deram que começa dia 13 agora, vai começar valendo como chamada. Quem não entra na plataforma tem que entrar, porque a gente vai começar a fazer chamada e já vai poder postar atividades valendo. Quem mais? Alguma dúvida, gente? Vocês gostaram dessas obras do Escher? Sim, professora, tipo, eu gostei bastante. Ai, que bom, sim, são muito boas, Wagner. Bom, Wagner também gostou. Milena é bem legal. Gostou muito. Que bom, Gabriel. Letícia também gostou. Ah, essa daqui é muito massa? É a relatividade? Muita gente pega essas obras dele e usa até em comerciais, em coisas publicitárias. Tem uma banda, ai, que eu esqueci o nome, que já usou também algum desenho dele, numa capa de um álbum deles. Viu? Vocês certamente já viram algumas obras. Essa daqui foi a última obra que ele fez, Snake. Mas até aquele negócio lá do... Essa foi a última obra dele. Isso aí foi feito na madeira. Lindo, né? Mas a parte matemática, né, é essa, tá? A questão do preenchimento plano com os polígonos regulares, as isometrias e esse efeito da ilusão de ótica por conta de pegar uma coisa tridimensional e transformar em bidimensional, tá? Do Escher é isso que vocês precisam saber, pelo menos na parte de matemática. Provavelmente a professora de artes, no caso de vocês, que vai ser no segundo bloco, de repente ela vai falar alguma coisa mais voltada para artes, tá bom? Mas de matemática é isso. Muito linda, meu Deus, essa daqui? Essa daqui? É linda mesmo, né? Pois é. Parece até alguma coisa do Harry Potter, não parece? Acho que eu vi alguma coisa parecida. Pois é, gente. O assunto da aula é esse, tá bom? Eu encerrei. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Se não tiverem nenhuma dúvida, tá tudo ok. Não se esqueçam de assinar a chamada, que ainda não assinou. E aí pode ir. A gente se vê próxima semana. Aí na próxima semana, segunda-feira, vou postar direitinho como que vai ser, porque enquanto estava no acolhimento, eu estava vendo vocês uma vez, né? E só postando as coisas. Eu vou ver como que eu vou fazer com relação, se eu vou continuar só gravando as aulas e postando, e deixando esse espaço para tirar as dúvidas, tá? Mas eu aviso vocês na segunda-feira. Quem não tiver mais nada, nenhuma dúvida, vocês gostaram, gente? Agora eu tô ruiva. Fiquei ruiva. Vou ficar ruiva aí por um tempinho. Ah, Vitória, obrigada. Então tá bom. Natanael também gostou, obrigada, gente. Então, quem encerrou pode ir, gente. Um beijo para vocês. Quem tiver dúvida pode falar que eu estou aqui. Vamos ficar aqui. A aula é das 3h55 às 4h45. Tem aí um tempinho para quem quiser tirar alguma dúvida ou falar alguma coisa, tá? Eu tenho 5 minutinhos aí para vocês. Obrigada, Yasmin. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Milena. Tchau, Milena. Tchau, Vitória. Beijos.
Tchau, Natanael. Até semana que vem. Bom demais ver vocês. Apesar que vocês ficam tudo com a câmera desligada. Ah, por isso que eu queria a câmera que eu não tenho webcam, né? Senão eu não colocava. Ah, tá bom. É. Mas pelo menos ó, o Wagner usa a foto, né? O Wagner, o Gabriel, o resto é só as letrinhas, né? D, M, Y, R. Então você tem a foto, Wagner. Já é alguma coisa, tá vendo? Vamos ver.